Londres, porque o Lead Brasil Conference, que começou nesta quinta-feira lá em Londres, na Inglaterra, então nós falávamos, reúne empresários, políticos, o Lia trouxe inclusive o Rodrigo Pacheco, e nós vamos estabelecer justamente contato com o Daniel Lian, né, que está participando ao vivo e acompanha toda essa movimentação. Muita gente por aí. Muito bom dia, Daniel. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Muita gente, né? Empresários, políticos, autoridades, todos reunidos aqui em Londres para esta conferência, inclusive o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que permanece por aqui. Então são diversas autoridades, governadores, até mesmo o presidente do Banco Central. E essa questão da CPMI foi tocada aqui não só pelo presidente do Senado, mas também por governadores que estiveram presentes por aqui durante esta manhã de conferências. Eles falaram exatamente sobre essa crise, né, em relação à CPMI, que tudo tem que ser apurado. Pelo menos essa é a percepção dos governadores Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, também do governador Renato Casagrande, do Espírito Santo, assim como do governador Hélder Barbalho, do estado do Pará. Todos estão aqui e falaram também sobre essa questão da CPMI, viu, Marcelo? Né, Lia, claro, diante dessa questão que envolve o GSI, a queda do ministro, né, nós temos aí toda essa questão aprofundada, né, e ao que parece aí quando o Pacheco retornar ao Brasil, haverá neste momento, inclusive em Brasília, é o tema que domina, claro, as reuniões e também toda a fala política, a tendência então que ele seja questionado justamente a esse pedido, né? É isso mesmo, ele deve ser questionado a esse pedido em relação à CPMI. Ele disse que as minorias, o direito das minorias tem que ser preservado, das minorias no Congresso Nacional. Ele disse que é desproporcional essa questão, mas que as minorias têm que ter os seus direitos preservados. No entanto, quando ele retornar ao Brasil, já terá que focar nessa questão, porque a pressão está aumentando, o termômetro está com a temperatura elevada e agora, após esses vídeos apresentados da GSI, do ministro da GSI, claro que assim ele terá que focar nesse tema quando voltar ao Brasil, ao Congresso Nacional, as suas atividades. Inclusive, ele destaca que é preciso que tudo seja feito dentro da Constituição e ele disse que haverá aí todo um regramento para que não saia aí das 4 linhas, que tudo seja feito dentro da ordem e dentro da Constituição e que ele não vai interferir nesse processo. Mas nós vamos saber agora quais serão os próximos capítulos, isso porque a pressão começa a aumentar, viu, Marcelo? E só para a gente fechar, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por questões de saúde, ele compareceu ou não vai comparecer? E Lia, nós temos agora 19 graus aqui em São Paulo, estamos aí com frio maior em Londres hoje, temperatura agradável? Aqui está frio, viu, Marcelo? A temperatura, claro, não é aquele frio de neve, né? Mas é um frio realmente que você precisa se agasalhar. São 8 graus de temperatura por aqui e a gente precisa, claro, andar com um agasalho a mais. Olha, você ainda ressaltou em relação ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele não virá. Estava até sendo prevista a presença de seu vice, Felício Ramute, mas também ainda não é certa a presença do vice-governador de São Paulo. Amanhã nós teremos aí essa confirmação se haverá ou não a presença do vice-governador. O certo é que o governador Tarcísio de Freitas não vai comparecer. E olha, Rodrigo Pacheco, durante esta manhã, ele fez duras críticas em relação aos juros no país. Ele destacou que é preciso que haja uma redução nos juros brasileiros, isso porque desta forma há um impeditivo hoje do crescimento da economia. Então, o Rodrigo Pacheco falou exatamente sobre esse tema e diretamente ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que também está presente neste evento. Amanhã ele fará uma palestra e o recado foi dado diretamente, direcionado a Roberto Campos Neto. Tudo isso que nós estamos fazendo, de arcabouço fiscal, de perspectiva de reforma tributária, tem gerado bons frutos, tem gerado bom efeito. A inflação, meu caro Roberto Campos Neto, a inflação contida, inclusive com viés de queda,
a nossa moeda estável. Recentemente, na semana passada, tivemos inclusive abaixo dos R$5 o dólar. Agora nós precisamos crescer o Brasil. E nós não conseguiremos crescer o Brasil com a taxa de juros a 13,75 ao mês. Nós nos juntemos de forma civilizada, de forma acordada, de forma equilibrada, mas que nos juntemos todos, e o Banco Central, naturalmente, sendo respeitado nas suas atribuições, na sua autonomia, mas que busquemos fazer uma redução imediata da taxa de juros. Esse é o desejo muito sincero do Senado Federal, é o desejo do Congresso Nacional de um modo geral, consonante com o que é o desejo da economia, do setor produtivo do Brasil, porque isso, junto com o arcabouço fiscal que será aprovado, junto com a reforma tributária, essas fontes de arrecadação sustentáveis, fará com que o Brasil cresça e possa fazer aquilo, e agora terminando mesmo, Furlan, aquilo que todos nós desejamos, que é o fim último da política, que é tornar a vida das pessoas mais feliz. Então, Daniel Lian acompanhando tudo ao vivo, diretamente de Londres, aí a palavra, portanto, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos dar sequência.